Igreja, a paz do Senhor. Amém. A nossa vida, ela às vezes é feita de decisões, de atitudes. Há muitos casos na Bíblia que falam de transformações de homens e mulheres, né, que tomou atitude certa, correta, e por isso enxergou a bênção, conseguiu a bênção. Como a mulher do fluxo de sangue, né, como Bartimeu, como aquele cego que chegou diante de Deus, enfim, são vários. Mas muitas das vezes a gente tem que tomar decisões na vida que a própria situação do momento, ou a própria luta que a gente atravessa, até nos mostra o caminho que decisão tomar. Entendeu? Mas aí é aquela questão de você sempre vai ficar tomando decisões que você não sabe se é corretas ou se são certas. Mas uma coisa eu digo para você: aqueles que já tomaram a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, eles não têm como errar nas decisões que ele tomar em sua vida. Desde que entregue na mão do Senhor o teu caminho, confia nele, que tudo ele fará. Então, nós que somos crentes, nós que somos servos do Senhor, e aqueles que não são, não sei se tem alguém aqui, enfim, nós tomamos a decisão correta de seguir esse Jesus, que tudo pode e que tudo faz em nossas vidas. Creio, eu tiro um exemplo para mim mesmo, por mim mesmo, que eu fui muito bem transformado quando eu tomei essa decisão. E creio que vocês também, em alguma coisa, vocês foram transformados. Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, entregamos nosso caminho a Ele, e tudo Ele faz na nossa vida, e a transformação é imediata. O diabo, ele quer nos acusar, dizendo que nós fizemos isso, fizemos aquilo. Claro que você, se aceitar Jesus hoje, quem não tem Jesus ainda, claro que você não vai se transformar da noite para o dia. Porque a palavra do Senhor diz, né, conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. À medida que você vai permanecer na presença do Senhor, querendo conhecê-lo cada vez mais, seguir em conhecê-lo, é onde Deus vai te tratar, é onde Deus vai te moldar e te preparar até para bênçãos que Ele já sabe que você almeja, que você sonha, porque Ele conhece nossa necessidade. Hoje eu quero falar de um homem que já até ministrei uma vez na igreja, quando o pastor Edith estava lá nas quarta-feira, e Deus tem me incomodado com essa palavra. Eu queria que vocês abrissem suas livros em Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19 fala de Zaqueu publicano. Diz assim, para ser mais rápido: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era ele este chefe de publicano, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali, que Jesus havia de passar por ali, e ele se apressou em subir naquela figueira. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo, quer dizer, a multidão, vendo a atitude de Jesus, começou a murmurar. E vendo tudo isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais, o quadruplicado, estou escrito aqui. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porém este é o filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode repetir comigo isso? Amém. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso aconteceu por causa de uma atitude que Zaqueu tomou em querer conhecer Jesus. Embora Jesus já conhecia ele, porque Jesus conhece cada um de nós, tanto ou não estando na presença dele, aceitando ou não aceitando como seu Salvador, ainda, mas ele conhece todos. Mas aí, como eu estou falando, às vezes nós tomamos atitude em nossas vidas
algumas erradas, algumas certas. Mas ele tomou uma atitude certa. Embora seja um pecador, embora ele seja um defraudador, usurpador do povo ali, né? Porque ele era publicano, era cobrador de impostos, e ele era um homem muito conceituado em Roma, entendeu? E ele comprava os impostos de Roma para cobrar mais caro à população, porque ele já sabia quanto daria. Isso eu vi através de uma pesquisa. Então ele pagava a Roma, porque ele era rico, e usurpava o povo, tirava mais do povo. E com isso, ele se tornou um homem muito, como diz? Odiado em meio à população. Agora você imagine um homem odiado numa cidade, numa população, querer ver Jesus, querer ver alguém e ter que passar no meio daquela multidão. O que seria que aquela multidão não faria com ele? Se resolvesse matar ele, resolvesse apedrejar, como na época fazia, não ia dar nada, porque a multidão não tem identidade. Mas Jesus, talvez, isso é concepção minha, talvez Jesus já tinha tocado nos corações ali para não fazer nada com ele. Mas isso não está na Bíblia, isso é o que eu, concepção minha. Então o que ele fez? A vontade dele tanto era de conhecer Jesus, que ele se sentiu na condição de querer enxergar Jesus e não podia, pelo fato de ser muito pequeno, ter uma pequena estatura. Então ele não conseguia ver Jesus em meio à multidão. E ele correu e subiu numa figueira brava. Então, essa figueira brava, eu tirei um nome aqui na pesquisa, se dá o nome de sicômora, que é árvores que dão frutos carnudos. Então ele seguiu, subiu naquela árvore e Jesus falou: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou estar na tua casa. E ele recebeu gostoso, recebeu com alegria, com prazer, com amor, porque tamanha era a vontade de conhecer Jesus. E quando Jesus foi na casa dele, que aquela multidão começou a contestar, e Jesus foi porque ali sabia que Jesus sonda o coração. Ele sabia que ali havia uma transformação. E aquele homem sentiu tanto prazer, tanta alegria em conhecer Jesus, e sabia que Jesus podia transformar a vida dele, que Jesus não precisou nem falar. E ele já disse que ia entregar 4 vezes mais aquelas pessoas que ele usurpou, que roubou, E dali ele pensou em seguir Jesus. Essa foi a transformação que ele teve quando viu Jesus. Bartimeu também era um cego que tinha em Jericó, na saída da cidade de Jericó, que era uma cidade conhecida como Cidade das Palmeiras, Jericó, que ficava ao sul da Jordânia, perto de Israel. E Bartimeu, esse cego, estava ali mendigando também, quando ele sentiu a multidão vindo, e naquela multidão ele deve ter ouvido o nome de Jesus, e ele gritou: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como a multidão sempre atrapalha, alguns chegaram e diziam: cala a boca, meu, não atrapalha o mestre. E ele gritou mais alto porque ele tinha vontade de conhecer Jesus, que ele sabia que a vitória dele estava em Jesus, embora ele conhecia de ver falar. Então, ele começou a gritar mais alto: Jesus, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E Jesus escolheu alguns da multidão para que trouxessem ele até ele. E ele colocou a sua capa preta, que eu usava na época, e chegou diante de Jesus. Aleluia, e Jesus disse: que tu queres que te faça? E ele: Senhor, eu quero ver, quero vista, glória. E Jesus: vai, meu filho, a tua fé te curou. E ele dali já conseguiu, dali mesmo já passou a seguir Jesus. Então, quando nós tomamos essa atitude, quando nós tomamos essas decisões corretas na nossa vida, que eu estou dizendo que não tem como errar, que a melhor atitude que um ser humano pode tomar é aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse é o caminho da nossa vitória, esse é o caminho da nossa perseverança na presença do Senhor, da nossa transformação. Porque estar com Jesus, aceitar Jesus, reconhecer Ele como Senhor da nossa vida, significa transformação na nossa vida, significa colocar fé, amor pelas pessoas, pelos nossos irmãos, porque Ele diz na palavra dele, que nós devemos amar nosso irmão como a nós mesmos, é um mandamento do Senhor. Então essas são transformações maravilhosas que quando nós tomamos essa atitude de aceitar Jesus. Eu não sei se essa noite aqui tem alguém que não tem Jesus, mas se não tem, Jesus te trouxe aqui esta noite para você ouvir o que Ele está dizendo para você, meu filho. A vida dele está próxima, não espere mais. Ele quer você como filho, Ele quer você no caminho que é Ele.
Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele é o caminho. Lá em João 8,32 diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele está sempre confirmando que ele é a verdade, ele é o caminho. E nós que lemos a palavra do Senhor, nós temos que adquirir esse conhecimento através da palavra do Senhor, que esse conhecimento é quando Deus está falando para a gente e a gente está sendo transformado. Aqueles que já têm Jesus na vida, têm que se perseverar na presença dEle, para que cresça em conhecimento, para que a tua fé cresça, para que o teu amor pelo próximo cresça. Ontem nós estávamos falando na igreja lá sobre dons. Às vezes as pessoas querem dons, mas eu quero que vocês entendam que dons não é para a gente se glorificar pelo dom que recebe, que pede a Deus. Quando Deus dá um dom para você, é para você abençoar a vida, não para se abençoar. Está entendendo? Então, se você pede um dom a Deus, se você tomar essa atitude, essa decisão de querer um dom para fazer a obra do Senhor, que muito é dado, muito é cobrado. Não pense que Deus vai dar dom para você e vai ficar por isso mesmo. Se você for pedir um dom e não usar, porque a obra de Deus, nós vivemos esse mundo somente para servi-lo e adorá-lo. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador de sua vida, você já não tem mais poder sobre a sua vida, porque Ele é teu Senhor, Ele é teu Salvador, Ele pode tudo em tuas vidas, Ele é que te dá vitória, Ele é que te dá saúde, Ele é que te dá o dia, cada dia que você acorda, levanta da sua cama, que você vai fazer sua necessidade no banheiro, que nós vamos fazer na nossa cidade, e são todas bênçãos diárias que Deus nos dá, independente de ser ou não ser crente. Mas aqueles que são crentes têm compromisso com Ele, e Ele só tem compromisso com aqueles que têm compromisso, o resto Ele faz com misericórdia, porque o nosso Deus é maravilhoso, Ele nunca nos desampara. Então Zaqueu tomou essa atitude, porque ele era um homem ladrão, embora rico, era um homem conceituado, ele podia até mandar matar se quisesse, não ia dar nada para ele, mas não, ele em meio a tantas diversidades na vida dele, de roubar o povo, principalmente o povo judeu, ele era muito odiado, mas mesmo assim ele não se importou com o que aconteceu com ele. O foco dele era Jesus, ele queria conhecer Jesus. Ele não se importou com a pequena estatura dele, ele não se importou com a multidão que podia fazer com ele. O foco dele era Jesus, ele quis Jesus, ele quis conhecer Jesus. Então, ele foi um privilegiado em relação até a nós mesmos, porque nós não vimos Jesus pessoalmente, mas ele teve o prazer de ver Jesus, porque naquela época Jesus estava aqui na terra, certo? Então, ele foi um privilegiado. Então ele quis conhecer Jesus, depois ele viu Jesus na vida dele e viu pessoalmente pela transformação que isso houve na sua vida. Nós vimos Jesus pelo que Jesus tem feito na nossa vida. Um dia nós queríamos conhecer Jesus, hoje nós conhecemos Jesus, né? E vemos Jesus, não vemos com os olhos, porque Ele não está aqui na terra, não se encontra, né? Mas nós vemos através da atitude que Ele nos promove em nossas vidas, das vitórias, das curas, das libertações. Isso nós estamos vendo Jesus na nossa vida, coisa que a gente não enxergava antes. Então que a gente possa cada vez mais continuar enxergando Jesus, amando cada vez mais, porque é através dele que nós vamos continuar sendo transformados, vamos continuar adquirindo amor, fé pelo nosso Deus, que é um Deus maravilhoso. Tanto é que nós estamos aqui hoje, como foi dito nos outros cultos, tantas pessoas estão embaladas e nós estamos aqui, né, adorando o nosso Deus, porque sabemos que a nossa vitória se encontra nele, que tudo está no mundo é vaidade, tudo passa, mas a palavra do Senhor não passa. Ele diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então a atitude que nós temos que tomar, principalmente agora, aqueles que já são servos do Senhor, você não tem mais poder sobre a tua vida, irmão. Se tu aceitou Ele como Senhor e Salvador da tua vida, entrega teu caminho, tudo que você for pedir, clamar, vá direto a Ele, porque Deus sente prazer em nos ouvir, Ele quer ouvir nossa voz, Ele tem ciúme da gente, e Ele tem prazer em nos abençoar e trazer vitória para a nossa vida, porque o diabo ele vem para matar, roubar e destruir, mas Deus não, vem para dar vida e vida com abundância, e dar vitória, mas a vitória tem preço a pagar. A vitória com Jesus, nós temos que seguir seus estatutos, seus caminhos, reconhecer que Ele é Senhor e Salvador de nossa vida, entregar nosso caminho a Ele. Não aceitar Jesus e depois procurar na rua um amigo, um parente, um vizinho. Ele não pode fazer nada. Quem pode é Jesus.
Mas saiba de uma coisa, que no reino de Deus, tudo tem hora para acontecer, tudo tem dia para acontecer, desde que você confie no Senhor, que você crame ao Senhor, porque a tua vitória está aqui, a tua vitória está certa. Aqui tem um exemplo, eu vi vários exemplos, como eu também já tinha esse exemplo na minha vida, mas eu quero citar um exemplo da dona Sara com seu esposo e sua família. Se encontrava num problema sério, e a igreja orando, ela chegou na igreja, conheceu Jesus, e ouvi falar, mas depois, à medida que ela prosseguiu em conhecer Jesus, à medida que ela foi perseverando na presença do Senhor, Deus foi tratando, Deus foi moldando, e Deus deu a vitória daquilo que ela almejava, pelo qual trouxe muito sofrimento a ela. Então ela conheceu Jesus e depois passou a ver Jesus na vida dela, pelo que Jesus fez na vida dela, e deu a vitória a ela e a sua família. Amém. Por isso ela está agradecida e nós estamos aqui hoje, porque ela reconheceu o que Deus fez e abriu as portas da sua casa para que outras vidas também fossem abençoadas. Isso são atitudes maravilhosas, importantes que a gente tem que ter. Mas muitas das vezes a gente fica perdido porque não consultamos Jesus. Principalmente o crente tem que consultar Jesus, porque Ele que é o nosso Senhor, Ele que é o nosso provedor, Ele que é o nosso doutor, Ele que é o nosso advogado. Então que a partir de hoje, não sou eu, mas que todos nós possamos gravar isso no nosso coração e não lamentarmos muito nos nossos problemas quando passamos no deserto, porque às vezes no deserto é que Deus te dá vitória. Amém? Amém. Hoje não tem mais tempo, então encerrar. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.